Acho que é pensar que a gente trabalha com base na inspiração. Essa é uma coisa. A segunda é pensar que o nosso trabalho é mais leve, né? Porque a gente pensa, é home office, né? É o home office original, que está na sua casa desde sempre, né? O escritor. E que ele não põe muito pé na rua, ou então vive com uma tranquilidade por ter, acho que controle sobre o texto, né? E essas duas coisas são muito falsas. Primeiro, da inspiração, porque o fato de você ser o seu próprio chefe para começar, para mim já é um pavor. Eu não consigo, eu não sei me controlar, eu sempre me dou folga. Então, assim, essa para mim já é uma coisa de tratar em terapia, assim, sabe? Que eu preciso saber o horário certo de escrever e tudo mais. Essa coisa mais prática, de você ter que colocar a regra na sua vida de, olha, você vai ter que escrever de manhã, vai ter que escrever à noite, à tarde. Então, esse é o termo mais prático. A outra coisa é que a inspiração não vem sozinha. Realmente não vem. Eu acho que algumas vezes durante o dia eu tenho ideias sobre os meus livros, e geralmente em momentos que eu estou com a mente mais tranquila. Então, quando eu estou lavando a louça, tomando banho, esses momentos, as ideias vêm, acho que mais naturalmente. Mas não são esses pequenos momentos de inspiração que fazem com que um livro aconteça. E sim aquele momento em que você senta na frente do computador e faz a ideia sair, em que você começa a fazer o seu roteiro, o seu livro, não importa a ideia, mas quando você praticamente puxa, é como se você estivesse parindo o bebê, você está puxando o bebê para sair, porque ele não vai sair sozinho, entendeu? Então, não é na base da inspiração. E a outra coisa que eu falei é de não colocar o pé na rua. No meu caso, eu pego muita coisa dos meus livros do jornalismo, porque eu sou jornalista com profissão. Então, eu acho que a gente tem um ditado, né, no jornalismo, que é sujar os sapatos, que o repórter de verdade sai na rua para sujar os sapatos, que é meio que uma metáfora ali para dizer que você está na rua, está falando com as pessoas, está sentindo, né, o barro ali da rua e vai trazer aquilo para sua reportagem. Eu acho que para mim no livro é muito parecido. Eu tenho um apelo muito e aí acho que é um detalhe da minha escrita, eu tenho um apego muito documental quase com as histórias. Então eu gosto de sair, eu gosto de ver a realidade, conversar com as pessoas e meio que colocar isso no livro, em vez de pensar tudo sozinho, entendeu? E acho que também tem um motivo pelo qual muita gente tem a ideia de que o autor que lança o livro mais tarde na vida é aquele que tem livros mais maduros e, portanto, tendem a ser melhores. É, eu acho que para essa regra tem uma exceção, óbvio, porque a gente vê muitos autores jovens que são excelentes. Então, eu acho que não necessariamente isso é uma verdade única. O que eu diria é que faz sentido, porque, veja bem, você escrever um livro nada mais é do que você pensar numa história que, mais do que simplesmente uma história, é algo que vai se conectar com quem está lendo. E conexões pessoais acontecem justamente com base em histórias comuns, com base em conhecimentos que a gente tem, e principalmente sentimentos. Eu acho que para mim, um livro bom é aquele que me surpreende, seja por pensar algo que eu não pensei antes, ou por apresentar quase que um desenvolvimento de um sentimento que eu acho que é importante para todo mundo. E eu acho que esse tipo de pensamento, esse tipo essa forma de cogitar tudo isso, só vem mesmo com maturidade. Eu tinha uma ideia de, quando eu comecei a escrever, de quase que um sentimento, assim, além de uma felicidade, de chegar numa livraria e ver meu livro lá, e ver pessoas lendo meu livro, eu vi aquilo como algo quase, assim, irreal de tão bom para mim, de um sentimento tão bacana. E esse era o clichê que eu tinha na minha cabeça. E ele se tornou realidade. Eu não tô brincando. Eu acho que quem me conhece nos eventos que eu faço, geralmente fala, nossa, o Vitor é super comunicativo e, sei lá, amigável e simpático. E a verdade é que, na verdade, eu não estou nem forçando isso. Eu só sou assim porque, para mim, é uma felicidade tão grande ter o livro nesses lugares, que eu acho que essa ideia que eu tinha do clichê do autor que vai na livraria e fala sabe, e quase
tudo está em volta dele ali. Para mim era uma ideia que se tornou realidade de verdade, assim, é um clichê que para mim é verdade, de as pessoas falarem do seu livro e aquilo te complementar de uma forma tão, acho que é o mais próximo para mim da maior felicidade que você pode ter com um hobby seu, porque no fim das contas a escrita para mim é isso, acho que acima de profissão, começou como algo que eu gosto muito, é contar a história que vai te surpreender, ou a história que vai te tocar, vai fazer com que você pense nisso por um tempão depois. E rolou, eu acho que talvez seja um clichê falar desse clichê, né? Mas é o clichê da alegria de ser um autor que é lido, e que voltando, eu acho que a gente tende a pensar isso, e eu dizia para mim mesmo, não vai ser isso, né? É uma profissão como qualquer outra, vai chegar lá, você vai perder essa magia, sabe? Não vai existir esse sentimento assim tão completo quanto você imagina, Victor, que não publicou nada até agora. E depois da publicação, eu acho que foi o contrário, foi provar que isso acontece. Ainda mais acho que no Brasil, que tem a gente tem um mercado editorial muito pequeno, poucos leitores ainda para o tamanho da população, mas de certa forma isso faz com que o leitor seja muito animado, porque ele é quase que como um fã-clube sabe, de um músico pequeno, que tende a ser mais estridente até do que o fã do autor renomado, é porque você quer, né, mostrar para o mundo que aquilo existe. Então, eu acho que o leitor brasileiro acaba sendo, com isso, muito vocal, muito feliz com o que está lendo, e mostrar para o mundo inteiro, estou lendo isso e é o máximo, sabe? Então isso fez com que tudo ficasse mais bacana ainda. Eu tenho uma carreira muito com idas e vindas, né? Eu comecei eu comecei como jornalista, trabalhei como jornalista basicamente só fazendo isso. Aí, em 2015, lancei meu primeiro livro e a partir daí a gente andou meio que de mão dadas. Depois que eu comecei bom, chegou em 2019 que eu queria continuar a fazer, queria continuar a minha educação. E eu basicamente sabia que eu queria ir para o lado de documentários, produção de documentários, porque tinha a ver com livros, tinha a ver com jornalismo e tinha a ver com filme, que é a minha terceira paixão que eu tenho. E fui por esse lado. Deixei o jornalismo de lado por um tempo para focar em scripts, focar em livros, e agora eu voltei para o jornalismo de novo. Então, eu sinto que são faces de mim, facetas, né, do Victor, que acabam meio que se entrelaçando o tempo todo. Um está um pouco mais de lado algumas horas, mas eu sinto que eu não consigo viver sem as três, agora as três, né, falando com filme também, convivendo ao mesmo tempo. Eu acho que dando pitaco um na coisa do outro. Porque a época que eu fiquei sem jornalismo, bom, quando eu fiquei sem livro no início da minha carreira, quando eu não pensava em literatura, eu me senti incompleto dessa forma porque era um sonho que eu tinha, que era de ser escritor e viver disso. Quando eu me liberei do jornalismo, eu percebi que eu estava, eu acho que quase que me distanciando de uma parte de mim que justamente gosta de sujar o sapato. Então, senti necessidade de trazer esse Victor jornalista de volta. E o do filme é bom, e acho que ele é o mais recente, porque ele tende a ser o mais direto e o mais, acho que, focado na produção, que é algo que às vezes eu, Victor, escritor, não tinha, porque o deadline estava na minha mão, eu era o meu chefe. E eu acho que essa falta de urgência, de ter noção do processo meio e fim, veio muito com a profissão de roteirista também. Então, eu acho que esses dois, que agora são três, tem que conviver junto para mim, viu? Por algum motivo, eu sinto que, assim, imagina, eu tenho 32 anos de vida, eu sou iniciante em tudo. Então, eu também não posso dizer que sei lá, eu não sou profissional em nada. Sou profissional no sentido de que eu me lido como profissional, mas eu sei que eu tenho muito a aprender em tudo isso. Dito isso, eu acho que como eu estou na profissão do livro há mais tempo, eu acabo encarando a literatura como uma área em que eu consigo criar mais. Os meus livros tendem a ser diferentes nesse sentido. Eles todos têm uma pegada de investigação, mistério e tudo mais, mas eu acho que a cada livro que vai passando, eu tendo a focar mais no personagem e focar mais, eu acho que no que aquela situação significa para o mundo.
a ponto de os meus livros mais recentes agora, que não foram publicados ainda, serem muito mais psicológicos, inclusive, por causa disso, porque eu acho que veio com uma maturidade, como eu falei, minha também. Eu vivi, né, e aprendi coisas, e com elas eu acho que eu tive matéria-prima para fazer livros que tendem a ser mais profundos, de certa forma. Não que tinha um problema com um colega de quarto, pelo contrário, amo aquele livro e, enfim, é meu xodó inicial, né, meu primeiro filho. Mas eu gosto muito de comparar isso, como a gente evolui, e os livros mostram como a gente evolui também, porque eles são fotografias, né, da nossa vida. E é isso. Dito isso, acho que como eu já tenho 7 livros escritos, 5 publicados, mais coisa vindo, eu encaro a literatura como, poxa, isso aqui eu já fiz, então o que que eu posso fazer de diferente, mas também ao mesmo tempo, acho que me mantendo fiel àquilo que eu me propus no início, né? Porque, querendo ou não, o leitor vai esperar algo de mim, ele vai esperar uma história com investigação e com um final que vai tirar a cadeira debaixo deles, assim. Então, como é que eu consigo fazer isso ao mesmo tempo em que eu possa criar algo novo? Nesse sentido, a literatura, eu acho que é uma página em branco, como você falou, no sentido de, tipo, beleza, manda bala aí, pensa aí no que você não pensou antes, ou então pega coisas de outros gêneros para trazer para esse. O roteirista, ou, por outro lado, eu acho que tem várias coisas aí. Um deles é que você tem uma equipe junto com você, né? Raramente você pode, claro, escrever um roteiro seu e depois submeter para produtores, até atores que possam querer entrar no bonde com você, mas não é do jeito que eu escrevo. Eu geralmente escrevo o roteiro quando aquilo é encomendado para mim, ou então quando já tem uma equipe formada. Por causa disso, eu acho que você acaba engessando um pouco mais, porque não é nem engessando a ideia, mas é que todo mundo debate a ideia, a gente chega na fórmula ou naquilo que a gente quer, e com isso a gente vai escrever o roteiro. Então ele acaba sendo muito mais, como é que eu posso dizer, acho que acaba sendo muito mais um trabalho quase que de fábrica mesmo, sabe? Uma coisa tipo, beleza, chegamos na ideia, e essa vai ser a ideia, e escrever o roteiro para mim nesse sentido é muito mais fácil, porque ele é muito mais como colocar no papel uma regra que precisa tá ali, entendeu? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que nesse sentido é muito mais literatura livre, roteiro seguindo aquela fórmula ali. E essa é uma das coisas que mais me entristecem, porque eu mudei para Nova York gente, vai fazer 6 anos já, o que é uma loucura, que o tempo passou assim. Mas nesses 6 anos, eu vim aqui para estudar e acabei, enfim, entrando em profissão aqui, voltei para trabalhar na Globo daqui, mas escrevendo livro ainda. Por que eu estou falando disso? Porque nesses 6 anos, apesar de eu ter evoluído muito, acho que pessoalmente e na carreira, eu deixei de ter o contato mais próximo com o leitor. E isso é, para mim, a maior tristeza, porque quando eu estava em São Paulo, eu gostava muito de fazer. é, Cada hora eu inventava uma coisa, mas assim, se me chamavam para a escola, eu ia, não importa a escola. Me chamavam para evento literário, eu ia. Feira literária, eu ia. Biblioteca, eu ia. A gente fazia, o que eu gostava muito de fazer também era ir com a editora nas livrarias para falar com os vendedores. E que também era assim, às vezes era só bater papo, sabe? Não era. Claro que o objetivo final era, beleza, fala do seu livro porque fica mais fácil para eles venderem o livro quando o autor vem falar. Mas às vezes a gente falava disso por cima, mas o importante era ter esse contato, sabe? E que eu sinto muita falta, porque eu sempre achei que eu sou muito para fora, assim, sabe? Muito de falar com as pessoas e de sentir isso, e ainda mais nessa profissão, que escrever um livro é um ato solitário, né? Você tá ali sozinho com o computador, e eu acho que eu só aguento as várias e várias e várias horas escrevendo um livro, porque eu sei que depois dessas horas eu vou encontrar alguém com quem eu vou conseguir falar desse livro. Então, por isso que eu acho que eu dou tanto valor para esses momentos, de falar com o leitor e de dar palestra, o que quer que seja. São, para mim, os mais bacanas, com certeza. O pior livro que eu li, eu tenho uma memória muito ruim. Esse é o problema. Toda vez que me perguntam, uma vez eu fui uma palestra de jornalismo até, e me perguntaram qual foi a matéria mais desafiadora, qual foi a matéria mais sei lá o quê, e eu não lembrava de nenhuma. E aí eu falei, gente, as pessoas devem estar olhando para mim pensando, esse cara é, tipo, o maior 171 da vida, assim, não fez nada. Porque eu tenho uma memória horrível para lembrar dessas coisas. Mas deixa eu pensar. O pior livro que eu já li.
Eu precisaria abrir meu Goodreads para ver. Obviamente que a minha intenção por trás dessa pergunta é justamente entender um pouco melhor o que você acha quais são seus critérios de gosto, né, em termos de literatura. Se você quiser levar por esse lado. Eu acho que, para mim, tem algumas coisas que são muito importantes, assim. Uma delas é ritmo, e eu acho que tem a ver com a minha profissão de jornalista. Eu fui criado, digamos assim, né, eu passei 4 anos estudando o jornalismo em si, e eu acho que, de certa forma, eu desenvolvi no meu cérebro uma coisa que é: por que você está escrevendo isso? Como é que esse parágrafo é importante? Quando eu estou percebendo que eu estou indo numa história que a pessoa está contando algo que eu já sei que não vai ser tão importante assim, eu começo a pensar: corta, sabe? Tipo, isso aqui não deveria estar aqui. Ou então dá um motivo para aquela cena existir. Eu acho que isso me incomoda às vezes, quando eu estou lendo um livro, mas principalmente do meu gênero, né? Tipo, mas por que você está me dando essa dica? Eu sei que o assassino não vai ser essa pessoa, então por que você está falando dela, sabe? Então, assim, empodere esse personagem para ele ou ela ter né, uma presença mais forte no livro, ou então tira essa parte, sabe? Então, e isso foi muito ruim por um tempo para mim, porque eu comecei a ler livros que não são de mistério com isso na minha cabeça. Então, às vezes você vai ler eu ia ler um romance literário, que não é, né? O romance literário é free form ali, você põe o que você quiser. E às vezes eu ficava assim: mas me fala, o que você quer com isso? Onde essa cena tá indo, sabe? Tipo, e não é essa vibe do romance literário. Inclusive, eu tive que meio que Estragava a experiência, né? Exato, porque eu ficava o tempo todo com essa cabeça de autor ou de editor, pensando, tipo, tá, mas pra onde você vai com isso, sabe? E eu acho que por um bom tempo, assim, da minha vida, eu estraguei um pouco algumas leituras minhas por causa disso. Livros que todo mundo falava excelente, tinham excelentes avaliações, e que eu ficava tipo: gente, mas eu não tô entendendo, porque isso aqui não foi pra lugar nenhum, sabe? E eu acho que é algo também que eu aprendi comigo mesmo, assim. Essa ideia de que a cena não precisa necessariamente te levar para algo. A história em si só já é um destino, né? Então, o que faz um bom final para um livro? Eu acho que quando ele responde uma pergunta que o resto do livro levantou. E eu não estou dizendo que todas as perguntas precisam ser respondidas, mas eu acho que um livro, às vezes, um livro é sobre algo. Eu acho que um livro vai levantar uma emoção, vai levantar um debate, vai levantar algo que você vai se resolver dentro de você, porque o autor fez isso também, né, com ele. E eu acho que o livro que não me traz uma conclusão sobre isso me incomoda. E aí é um final que eu não tendo a gostar. É diferente, por exemplo, que eu não quero dar spoiler, mas eu estou pensando num livro específico. Mas, assim, tem alguns livros de mistério que colocam um mistério que não é respondido no final. Eu acho que dependendo de qual é esse mistério, eu não me importo, desde que o principal seja respondido, entendeu? Mas, de novo, isso eu estou falando no mistério. Eu acho que um livro sobre um sentimento, um livro sobre... por exemplo, vou dar um exemplo que me chamou muita atenção na época. Aquele livro, A Palavra que Resta, que inclusive ganhou o prêmio, o Booker Prize, aqui de tradução. Eu achei maravilhoso aquele livro. E ele começa com essa ideia de uma carta enviada a uma pessoa analfabeta que vai estar tentando, depois de velho, se alfabetizar para conseguir ler aquela carta. Na hora que ele vai ler a carta, o livro acaba. Desculpa, gente, se isso é um spoiler. Mas, apesar que, eu acho que o ponto importante, e que talvez que isso sirva como propaganda desse livro, porque a gente não sabe o que está escrito na carta, mas a gente não precisa saber, porque o que vem antes já deixa claro que vai estar ali. E a experiência de você chegar naquele ponto é a resposta que o livro, para uma pergunta que o livro coloca no começo, entendeu? Quase que isso, é uma resposta emocional para também um sentimento que você tem naquele começo. E por isso que eu acho que é maravilhoso, entendeu? E aí, se você pensar do ponto de vista concreto, ele respondeu a sua pergunta inicial concreta, o que está na carta? Não, mas ele respondeu muito mais do que isso. E acho que é isso que faz um final bom para mim. Toda vez que eu preciso ter uma mudança de crença de uma pessoa, mudança de sentimento, mudança de como uma pessoa vê a outra,
No meu segundo livro do casamento, eu escrevi a maior parte dele e parei, e travei. E eu não sabia por que eu tinha travado a partir de um certo ponto, que é, sei lá, mais ou menos 60% do livro. E depois eu me liguei por quê. É porque tem um dos protagonistas começa a ver o outro de uma forma muito diferente, justamente porque a suspeita está, enfim, sobre essas pessoas. E me penou muito, porque eu não sabia, eu não tinha a capacidade, acho que artística barra criativa, de pensar em como é que eu vou colocar isso numa cena. Como é que eu vou fazer uma cena que vai falar com que essa pessoa não gosta mais dessa pessoa? De uma forma que não diga isso, né? Ah, ela não gosta mais dela. Sabe, tipo, eu acho que explicar assim com as palavras é uma derrota para mim, porque você está tendo que entrar como a voz do autor para dizer, então, tudo que eu te disse antes não vale mais, tá? Agora vai valer. É quase que um 1984. Esquece o que você sabia antes, que agora essa é a realidade. Isso para mim é um fracasso como autor. Então, eu precisava mostrar nas ações dessas personagens que isso tinha mudado, mas também sem ficar enfadonho, tipo, fazer 100 páginas de uma pessoa tendo comportamentos diferentes, sabe? Eu lembro disso claramente como o maior desafio para mim no casamento, deixar clara essa mudança. E foi acho que algo que eu fui aprendendo com o tempo. Muita leitura, principalmente, para entender como é que você coloca essas nuances num romance. Eu não sei se eu tenho uma resposta ainda até hoje, mas eu sei que na época foi você colocar, eu acho que pequenos detalhes em cenas anteriores e cenas do futuro, e eu gosto muito de pensar que pequenas nuances fazem um vozerio, em vez de você ter que dizer tal pessoa mudou de opinião. E eu penso muito nisso, assim, porque a gente cresce com, eu acho que muitas cobranças internas, né? Eu me cobro muito, e também essas cobranças tendem a me fazer, principalmente acho que nesses tempos mais recentes, assim, quando vem maturidade, de você virar uma pessoa muito mais introvertida, e acho até que em alguns momentos quase, não depressiva no sentido de que estou com depressão, mas você acaba pensando muito onde você não chegou ainda, tal. Acho que a barreira dos 30 faz isso com você, né? De o que você teve antes e tal. E eu sei que tem muito mais vida ainda para viver, então eu acho que o ensinamento que vem com isso é que às vezes a gente precisa parar e pensar nisso que você acabou de dizer, o que você conquistou até aqui, e não são nem às vezes conquistas materiais, mas principalmente conquistas internas, né? De quem você é, de entender quem você é, aonde você vai, ou pelo menos aonde você não quer ir, e quem você é. E eu acho que nesse sentido eu me sinto muito orgulhoso assim, de mim, porque os livros ajudaram com certeza nisso, de me colocar numa posição em que eu me sinto completo, de certa forma, ou então completo até certo ponto, para saber como é que eu vou me completar mais para o futuro, entendeu? E então acho que por isso, acho que pelas conquistas concretas, mas também principalmente pelas conquistas pessoais, assim. Acho que a primeira reação que eu tenho é a de jornalista de dizer, eu não tenho essa resposta agora porque eu preciso pesquisar. Então, inicialmente eu acho que esse é meio que uma resposta que eu tenho a todas as questões da minha vida, de tipo, beleza, eu preciso ir atrás de quem entende, porque eu sei que eu não entendo o suficiente. Dito isso, eu acho que com um pouco de experiência que eu tenho nos mercados artísticos do Brasil, e aí eu digo de mercado editorial e mercado do audiovisual, é que são áreas impossíveis de você conseguir sobreviver se você não tiver outra coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, você não vai publicar um livro ganhando dinheiro antes. O dinheiro, se vier, vai vir, eu acho que fácil, 2 anos depois de você terminar de escrever o livro. Ou seja, quando você está na base da ideia, se você demorar 1 ano para escrever o livro, o que já é rápido, você vai levar 3 anos aí sem receber nada. E se você receber, se você conseguir ser publicado, se você conseguir fazer com que as pessoas leiam o seu livro, não vai ser grande coisa, porque o Brasil não tem um mercado leitor grande, mesmo. E é algo que a gente tem lutado nos últimos anos e que nos últimos 10 piorou. Então, a gente conseguiu ter o Brasil crescendo em população, mas diminuindo em leitores, o que é uma péssima notícia para todo mundo que é do mercado. Do lado do audiovisual,
eu perdi as contas de quantas vezes eu comecei um projeto, de novo, sem receber absolutamente nada, ligado com pessoas super importantes do mercado, de atores famosos a diretores super renomados, que estavam do meu lado, fazendo coisas comigo, e na hora do vamos ver, travou em algum ponto. Sempre tem algum lugar que vai travar. Não é sempre, porque tem um filme meu que vai sair, tem uma série que está saindo agora também, mais uma outra que, pelo jeito, vai rolar também. Então, assim, as coisas se destravam, mas essa série que vai sair e que, enfim, está na base do roteiro agora, que é do Quando Elas Desapareceram, foi algo que começou lá em 2019. Então, mesmo o que deu certo, e que eu já sei que eu sou a minoria, porque a maior parte dos projetos não dá certo, mesmo o que deu certo, demorou já 6 anos, e vai ser fácil 10. Agora imagina, você que não é dessa área, vamos falando com qualquer pessoa, uma pessoa X aí que é dessa área, um político, vamos supor, que tem dúvidas de que é difícil viver da arte e que a arte não precisa de financiamento. Pensa no seu trabalho, em você fazendo o seu trabalho por 10 anos sem receber nada. É só isso que eu tenho a dizer. É impossível, ninguém vive, entendeu? E aí você pode até dizer, mas a arte, a gente está pagando para fazer arte. Eu acho que eu levei 32 anos da minha vida para entender a importância da arte para as pessoas. Porque eu acho que eu cresci, ainda mais que eu venho de uma família de pessoas que vieram muito da área de exatas, e imagina, meus pais são maravilhosos, eles sempre me incentivaram a fazer tudo, das artes principalmente. Mas eu sempre tive a cabeça deles, que é muito prática. Eu sempre achei que, beleza, escrever um livro, lançar um livro, ou o videogame, são coisas de diversão, não são coisas sérias. O sério é você ser médico, o sério é você ser advogado e tal. E eu acho que eu demorei esse tempo todo para perceber quanto essas profissões são super importantes, o advogado, etc., o médico, mas o quanto a arte, eu acho que é uma profissão que tem acho que a capacidade de tocar todos. E de uma forma, que é isso, sabe, Walter Salles foi lá com o livro do Marcelo Rubens Paiva e fez um filme, que você pode pensar, vai ser algo que as pessoas vão ver na diversão, tal. O que por si só já é, assim, um prêmio, as pessoas terem o que ler de cultura ou assistir de cultura para se divertir no seu tempo. É isso que faz com que a gente viva, para começar. Mas além de tudo isso, ele foi lá e fez isso e conseguiu um Oscar, que é, tipo, uma coisa... eu acho que morando aqui, fora, eu percebo o escopo disso, entendeu? Porque em Nova York eu estou rodeado de pessoas que, assim, dão a vida para ter um mínimo de reconhecimento, porque eu estou justamente na base aqui, na fervura da arte, aqui em Los Angeles, né? E, assim, o quanto essas pessoas pararam para olhar I'm still here, aqui, né? Eu ainda estou aqui. E o quanto isso trouxe os olhos para o Brasil. E eu acho que aí foi acho que uma prova concreta de que não só as pessoas choraram, se emocionaram, se divertiram, passaram, acho que viram sentido na vida, que é isso que a arte traz para a gente, mas também estão vendo o concreto, do dinheiro indo, dos olhos para o Brasil, do prêmio chegando para a gente. E eu acho que nesse sentido você usou muito bem esse exemplo do Ainda Estou Aqui para dizer o quanto é importante a gente pensar nisso, nesse investimento. Eu dei uma resposta super longa e não respondi ainda tudo, né? Só o que eu queria dizer para terminar, eu acho que o investimento é importante, primeiro nas escolas, porque eu fazia muita visita em escola e a coisa mais interessante era perceber os alunos olhando para mim, tipo, do livro para mim, de mim para o livro. E sabe, tipo, parece que estavam jogando tênis, assim, porque não estavam entendendo como eu era o autor daquele livro, eu que tinha, na época, sei lá, 26 anos, que na cabeça deles, e aí eu acho que é uma coisa que as escolas poderiam ter muito esse cuidado, eu acho que os professores têm esse cuidado já, de apresentar a literatura para os alunos como algo muito acessível, que o livro não está lá para ficar numa estante, mas o livro está para a gente pegar, sabe, aqui, e virar, e bater, e se você quiser riscar, e fazer o que quiser com ele, assim, que eu acho que essa proximidade com o livro é muito importante para as pessoas criarem essa intimidade com a literatura, e conhecerem os autores. Então o cara olhava para mim e falava, não é possível, você tem 26 anos, 10 anos mais que eu, como é que você já escreveu um livro, entendeu? E a minha resposta era, pois você pode também, faça isso, faça, não só pode, como você tem que fazer isso. Não é só o Machado de Assis, que morreu há 200 anos,
sabe? Isso era muito importante. Então, eu acho que é algo que vem do início da criação, né, das crianças, e que deve ser continuado, eu acho que com apoio governamental, sim, porque é isso que faz com que aquela pessoa que não seria paga em 10 anos consiga sobreviver nesse meio tempo com o mínimo, que é a noção de que ela vai conseguir sobreviver, que ela vai ter comida para colocar na mesa enquanto ela produz aquilo que vai mudar a vida das pessoas e trazer um Oscar muito capaz. Escrever é uma terapia, né? Porque a gente fala do mundo sem perceber que a gente está fazendo aquele mundo refletir a gente. Então, do personagem aos preconceitos, aquilo que eu estou falando mal, aquilo que eu estou falando bem, tudo isso reflete muito quem eu sou. E eu acho que chegou um ponto que eu até parei meio que de fingir, sabe? As pessoas falam, tipo, você é o Lira, que é o meu protagonista dos meus livros, não, meu detetive. E eu fico, tipo, cara, eu acho que sim, não foi de propósito, mas assim, se é um cara, e eu paro para pensar, né, no personagem que eu criei, se é um cara que tem um senso de humor sarcástico e que é um otimista com a vida, então faz todo sentido. São duas coisas que eu gosto muito de ver no mundo e que eu acho que o mundo precisa, de senso de humor e de otimismo. Então, eu acho que é uma demonstração, assim, de como os livros, sim, acho que refletem um pouco a gente, né, e o que a gente pensa, ou muito. Eu acho que como me faz um homem melhor, talvez justamente por ser uma terapia, né, eu acho que faz com que a gente pare para analisar, assim como eu paro para analisar a realidade do meu livro e a história que eu estou criando, é entender o mundo, né, acho que entender o outro, entender para onde a gente vai. Isso, querendo ou não, traz uma sensibilidade que acho que só a escrita traz para a gente, a escrita ou a arte no geral. E, de novo, eu acho que volto para essa questão anterior que a gente estava falando, né? Eu acho que você dar a arte para a pessoa, para o cidadão, para todo mundo, e fazer com que as pessoas entendam isso, o quanto ouvir uma música, ou jogar um videogame, ou ler um livro, assistir a um filme, o que quer que seja, fazem com que a gente entre em contato com um ser dentro de nós, né? Com uma realidade, uma faceta nossa, que acho que libera isso, né? Libera o bem-estar, libera quem nós somos, é realmente ter contato com o seu eu interior, assim. Até porque, querendo ou não, muitos dos gostos que a gente tem culturais ao longo da vida refletem quem a gente era quando a gente era criança, né? Então, é meio que ter um contato com o seu eu original. E isso é muito bom, né? Porque acho que faz com que a gente seja mais carinhoso, mais sensível. Bom, eu queria agradecer muito e deixar aqui, claro, os meus canais, porque vocês podem me encontrar por Instagram, por Facebook, por site. É só me procurar com @BoniniVictor, Victor com C, Bonini, Bonini. Lá com essa chamada, vocês me pegam no Twitter, no X, né? Sei lá, eu ainda falo Twitter, no Instagram. E também dá para me encontrar no Threads, também como Bonini Victor, ou entrar no meu site oficial, que é victorbonini.com. Aí é do jeito certo, victorbonini.com. Lá você encontra meus livros, tem link para comprar, e se você está atrás de algum livro meu, vai nos sites, Amazon, livraria que você quiser, vai nas lojas físicas, geralmente está sempre disponível. Se não tiver, vem falar comigo no meu inbox ali do Instagram, principalmente, que é o que eu mais olho, e eu respondo na hora para a gente se ajudar e vocês espalharem a minha palavra aí, beleza?